Especulações sobre a falência da Evergrande da China. Fim da série histórica de 13 quedas do Ibovespa. Petrobras aumenta combustível e pressiona a inflação. Meu nome é Fernando Franklin e essas e muitas outras informações você fica sabendo no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Vamos começar falando de China. A Evergrande esclareceu que acionou o capítulo 15 do Código de Falência dos Estados Unidos para uma reestruturação da dívida offshore dela, e não envolve um pedido de falência. Isso foi uma especulação que ocorreu no mercado, e isso é algo pesado, principalmente porque a Evergrande já teve alguns pontos lá atrás que colocou uma pulga atrás da orelha aí das pessoas. Temos a Rússia, com o Banco Central decidindo elevar a sua taxa básica de juros de 8,5% para 12% ao ano. Um aumento significativo. E a gente tem falado muito de Rússia aqui por conta da guerra e da situação que tem pressionado a economia por lá. Então, algo para a gente acompanhar. Nas notícias nacionais, temos aí a pesquisa Fox para 2023, que indica que o IPCA vai terminar em 4,84, assim como estava na semana anterior. O IGPM caindo um pouquinho mais aí para uma deflação de 3,49%, 18ª semana seguida que o IGPM vai recuando. O PIB subiu para 2,29 e o câmbio subiu para 4,93, sendo que a Selic ficou estável em 11,75. O Ibovespa fechou a semana em queda de 2,25% a 115.409 pontos. No ano, a alta é de 5,17%. Nessa sexta-feira, foi encerrada a sequência de 13 pregões de queda, que apesar do número de pregões seguidos, não teve um percentual grande de queda, foi cerca de 5,34%. A China, ela não está conseguindo aquecer sua economia, e o Brasil exporta muito para lá. E os Estados Unidos não conseguem frear a inflação, elevando seus juros e tirando dólares aqui do Brasil. Esses dois pontos são os principais que levaram a esse cenário do Ibovespa, não só nessa última semana, mas como nas últimas 2 semanas, aí, pesando bastante em relação à economia como um todo. Enquanto a economia da China não aquecer e a inflação dos Estados Unidos não for freada, a gente vai ter um cenário complicado para o Brasil e a gente vai ter que passar isso aí para poder se recuperar. Nos fatos relevantes de mercado, que eu sempre uso aqui a Compact Facts para dar aquela conferida, temos a Petrobras, que anunciou um aumento de 25,8% no diesel e 16,2% na gasolina. Isso aí fez a defasagem, de forma geral, cair de 24% para 12%. Ainda muito alto. Quando estava nos 24%, começaram inclusive a ter boatos de dificuldade de reabastecimento dos postos de diesel. O que fez aí, provavelmente, foi um dos fatores que impulsionou a Petrobras a fazer esse movimento de aumento. O que faltava não era a Petrobras importar, eram as demais distribuidoras importarem para poder pagar aí, né? Então, quando elas têm que importar lá de fora e tem que pagar uma defasagem muito grande, elas não conseguem compensar isso. Então, é um ponto aí que levou a esse aumento. O Roberto Campos Neto, ele diz que o impacto do aumento dos combustíveis na inflação vai ser de 0,4 pontos. Isso é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Por quê? Porque no Copom, na última reunião, foi dito que reduziria, na próxima reunião, mais 0,5%. Isso, claro, considerando que o cenário se mantivesse. E temos um fator aí que muda o cenário. Apesar do Roberto Campos Neto ter elogiado a decisão, dito que ela era acertada, essa inflação, se ocorrer, pode impactar aí na decisão do Copom. Vamos ficar de olho, e aí eu quero até que vocês me digam o que vocês acham a respeito disso. Para finalizar, a gente traz aqui a Itaúsa, que anunciou uma subscrição ao preço de emissão de R$ 6,50 por ação. Isso dá um deságio de aproximadamente 30% com relação ao preço atual. É importante a gente frisar que essa é uma subscrição, ficou ex agora e foi definido já o 6,50, porém a gente não sabe quanto vai ser o preço na hora que chegar lá no dia de subscrever. Se tiver nessa mesma faixa de preço, esses 30% se tornam extremamente atrativos para aderir à subscrição. Porém, aderir à subscrição não significa necessariamente que você visualiza que deve ser comprado aquela ação. São coisas diferentes. Uma coisa é você comprar ela a R$ 6,50, ela está a R$ 9,00,
e você já vender ela imediatamente. Outra coisa é você comprar ela agora a R$ 9,00, esperando que ela chegue a 12. Um ponto importante é que a Itaúsa está usando a subscrição como uma forma de remunerar aí os seus acionistas, uma vez que ela inclusive tem sido muito criticada por estar distribuindo apenas 0,02 centavos aí de dividendos e juros de capital nos últimos meses, né? Então, esse é um ponto importante da gente visualizar uma forma diferente de remuneração ao acionista. E aí, obviamente, a gente precisa entender e analisar se daqui para frente ainda faz sentido comprar ou vender essa ação, né? Aqui não cabe isso, eu estou trazendo apenas a notícia, que é a subscrição e que é interessante talvez você pegar essa ação para poder vender ela com um deságio de 30%. Ou simplesmente encarteirar ela, vai depender do seu objetivo. Outro ponto também, que às vezes se você não tiver o dinheiro para poder pagar os seus 50, você pode vender as suas ações e pagar a subscrição com a venda dela e ganhar do mesmo jeito, aumentando inclusive sua participação. Bom, era isso que eu tinha para trazer de notícias para vocês hoje. Queria muito agradecer a participação de todos aí. Quem puder, deixa aí nos comentários para mim o que está esperando da inflação a partir do momento que viu o aumento do preço da gasolina. E até se acredita que podemos ter novos aumentos no curto prazo. Era isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.